Sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula sobre o tema Estudo Sistemático das Soluções, Unidades de Concentração. Eu sou o professor José Pinheiro da Costa Júnior e essa é a nossa segunda videoaula. E nesta segunda videoaula nós iremos trabalhar tanto a questão de inseticida natural aplicada ao controle de larvas do mosquito da dengue e também a contaminação por arsênio. A unidade de concentração que iremos trabalhar é o título, tanto em massa quanto em volume e percentual. Então vamos lá. Primeiramente, se nós olharmos o slide, nós temos o quê? Um cesto com maçãs. Maçã é uma fruta e qualquer fruta tem açúcar. Então, portanto, se essa substância, o açúcar, ou essas substâncias açúcares, eles podem sofrer um processo de fermentação e logo, através de processos de oxidação, formarem substâncias que são estudadas em química orgânica chamadas de ácidos carboxílicos. Bom, em pormenor, tirando a palavra carboxílico, vamos falar então assim, estes açúcares podem gerar ácidos. Que ácido é esse? Na cana-de-açúcar, um dos produtos que é obtido através da fermentação com oxidação orgânica é o vinagre. Quero lembrar que a gente fala vinagre, mas o vinagre ele é uma solução de ácido acético, água e algumas outras coisas, inclusive o próprio corante existente em algumas frutas, tal como a uva. Muito bem. A imagem que nós temos aqui é de um vinagre orgânico, um vinagre de fruta de maçã. Certo, muito bem. O que é que nós podemos observar de importante? Tem muitas coisas. Tem o layout do vinagre, da embalagem, né? Ele é orgânico. A marca que é colocada, produzido no Brasil, mas para mim, químico, o que mais interessa, além no caso desta frase que é muito boa, produto orgânico, né? É esta que está aqui. E ela está um pouquinho, até pela resolução, um pouco apagada, pequena, e nós vamos dar uma melhorada nisto. Olha o que aparece. Acidez acética. Por que acética? Porque o ácido carboxílico chamado ácido etanóico, ele é o ácido acético. E como eu disse ainda agora, não é uma aula de química orgânica, é uma aula de soluções físico-química. Então o que é que interessa para nós? Vamos dizer então, o ácido. Qual é a concentração de ácido aqui? Qual é a porcentagem de ácido neste vinagre? 4%. Eu já encontrei vinagres até de 6%, mas um vinagre bom para uso está em torno de 4,2%. Esse vinagre está excelente do ponto de vista da concentração de ácido etanóico ou acético, 4%. E o que quer dizer 4%? Quer dizer que se esse frasco tivesse 100 ml, ou melhor dizendo, 100 gramas, ele teria aproximadamente 4 gramas do ácido acético ou etanóico em 96 gramas de água. Aí a pergunta é a seguinte, quanto é 96 mais 4? Dá 100. 96 mais 4 dá 100. Se a porcentagem fosse 6%, seriam 6 gramas de ácido acético e 94 gramas de água. 94 com 6 daria 100 gramas, ou 100%. A moral da história é que tem que dar 100%. Bom, se nós tivéssemos então mais ou menos uma equivalência de densidades entre o ácido acético líquido e a água líquida, mais ou menos, como aqui é uma quantidade pequena de ácido, a gente poderia também dizer o seguinte, que nós temos 4 ml deste ácido em 96 ml de água. E o raciocínio é idêntico. Então aqui nós vamos buscar algo que é do cotidiano de vocês. E o que é? Está presente nas cozinhas. Vinagre. E o vinagre
que é muito utilizado por professores de química que ensinam titulação, que é a neutralização de um ácido com uma base para saber a concentração do um e do outro, ou de um a partir do outro. É um ácido muito comum, que o perigo é praticamente zero, salvo se for ingerido, e que está presente no cotidiano dos alunos e das pessoas em geral, porque está na cozinha. Bom, vamos continuar então. 4% de ácido acético, está aqui a fórmula dele, CH3COOH é o ácido etanóico, ele é um ácido carboxílico, você não precisa, neste momento, memorizar. O que é que nós temos na verdade? Nós temos 4 gramas de ácido e 96 gramas de água, totalizando 100 gramas, ou aproximadamente 100 ml de solução. Essa é uma unidade de concentração. E o que é uma unidade de concentração? É uma forma de nós relacionarmos as quantidades de um soluto, aquele que está sendo dissolvido, com o solvente, aquele que dissolve. Ou então, do soluto com a solução como um todo. Então, vamos continuar. Aqui nós temos o quê? O mosquito. Muito comum, inclusive, na nossa região. Tá? Não necessariamente esse aqui é o da dengue. O que nós vamos trabalhar agora? Bom, nós resolvemos fazer um trabalho voltado para inseticidas naturais. Já trabalhamos a questão do gengibre nas aulas presenciais, comuns de algumas turmas, em que eu exerço a minha função como professor, docente, e agora nós vamos ver a questão, por exemplo, da aplicação do alho de cozinha, o alho branco, aquele comum encontrado no supermercado, chamado de Allium sativum. Muito bem. Inseticidas naturais, menos agressão ao meio ambiente e combate ao Aedes aegypti. Por que também menos agressão? Exatamente porque ele é natural. O professor fui eu, como orientador, seu José Pinheiro da Costa Júnior, e meu aluno pesquisador foi o Juan Ingleton, que é do curso de licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal do Pará, campus de Abaetetuba, onde eu exerço a minha função como docente. E esse experimento é um experimento biológico, mas associado aos trabalhos de química. E, aliás, a química está presente em tudo, literalmente. Inseticidas naturais, menos agressão ao meio ambiente e combate ao Aedes aegypti. Objetivos. Através desta atividade prática, pretende-se formalizar e sedimentar os conceitos introdutórios, promovendo uma aplicação da concentração, porcentagem, volume em volume. Nós vamos primeiro trabalhar volume em volume e depois massa em massa, que é o título. E a gente vai entender isso já já, de forma bem simples. Tá? Então, só voltando, promovendo uma aplicação da concentração, porcentagem, volume em volume, VV, ml de soluto em ml o litro de solução. Esta expressa quantos ml de um soluto numa forma líquida há em 100 ml de solução final. Lembra-se que eu falei do vinagre? 4% de vinagre, 4 ml de ácido acético, 96 de água. E supondo que tem densidades próximas, que na verdade nem é assim. Mas é porque a concentração de de ácido acético é muito baixa. Se é 4% de ácido acético no vinagre, então eu posso admitir 4 gramas, isso aí está mais correto, 4 gramas em 96 gramas de água ou 100 gramas de solução. Foi o que eu introduzi para ajudar. E esse conceito introdutório que está presente no cotidiano, que a maioria das pessoas nem olha nos frascos, nos rótulos das substâncias para saber o que é que elas estão comendo, é o que nós chamamos de conhecimento inicial. Alguns têm isso, outros não. Outros vão com a mão na massa mesmo para comer as coisas e nem olham. Bom, para aqueles que tiveram a oportunidade, a curiosidade de olhar, esse conhecimento que a pessoa já detém é chamado de conhecimento prévio ou subsunsor. Mas vamos voltar para a aula de química e sair do estudo
da aprendizagem significativa que está associada à psicologia. Materiais e reagentes. 3 Erlenmeyers, 3 Beckers de 250 ml, 80 larvas de Aedes aegypti, lembrando que essas larvas foram coletadas numa instituição municipal que trabalha com essa questão. Água natural, foi extraído do próprio IFPA, 3 pipetas de Pasteur descartáveis, 13 ml, smartphone para gravação, 50 gramas de alho de cozinha, alho sativo e cronômetro ou relógio, para se medir o tempo em que as larvas conseguem resistir ao extrato do alho. Aqui nós temos os Erlenmeyers, no caso aqui apenas para exemplo, Becker, e as pipetas de Pasteur que são plásticas, apenas para nós podermos puxar as larvas. Muito bem. Neste momento nós vamos ver um vídeo com a aplicação do extrato do alho no combate ao Aedes aegypti. Então,